Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Logo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos falar sobre o Espírito Santo. A missão dele, tanto no Antigo como no Novo. Começar um estudo novo agora, mudar, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os homens tentam, de várias maneiras, estudarem a explosão, Big Bang e não sei mais o que. A Bíblia já diz. Até o missionário fala que realmente foi uma explosão, porque a voz do Senhor é poderosa, né? E ele disse, haja luz, e houve luz. Mas o versículo 2 é o que eu quero explicar. E a terra era sem forma e vazia, somos nós às vezes. E havia trevas sobre a face do abismo. Quando nós conhecemos a Jesus, há trevas na nossa vida. No meu caso, era depressão. Outro e também alcoolismo, né? O alcoolismo que me levou para a depressão. No outro, às vezes, sei lá, a depressão vem e não tem nem motivo, né? Às vezes é uma herança genética, às vezes vem um problema emocional, psíquico, mas um problema social causa isso também. Outra vez por causa de uma doença, outra por causa de um problema familiar. Nós chegamos na igreja com trevas, mas assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui que começa a mensagem. Nós temos que deixar o Espírito Santo se mover sobre nós. Nós temos que nos examinar e ver como está a nossa comunhão com o Espírito Santo. Como é que está a nossa vida com o Espírito Santo? O Espírito Santo no Antigo Testamento foi muito importante. Os profetas, os reis, toda pessoa que tinha uma missão dada por Deus, Deus dava para ele o Espírito Santo para que ele cumprisse de maneira digna aquela missão. Veja o caso do Davi, quando ele foi levantado como rei, o que a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ele vai colocar, eu vou lendo com vocês. Ele assim, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o quê? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Basta para nós. Então, os reis precisavam, os profetas precisavam. O Moisés teve uma época que era só ele, aquela grande congregação de milhões de pessoas. O Moisés era o único que tinha. Então Deus mandou ele colocar essa unção sobre 70. E a unção veio sobre 70. Mas o Josué ainda era jovem. E o Josué viu uma coisa e não entendeu. Vamos ver isso aqui no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 20. Isso, 24. Dá o 24 para nós. Então saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo. E os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. O Moisés já está falando de maneira profética. Por quê? Porque Deus quer que todo homem seja cheio com o Espírito Santo. Então Deus estava dando para 70. Quando Moisés, garoto, ele viu aquilo acontecer, sentiu ciúme, como às vezes nós. Às vezes você vê um irmão sendo usado e você diz, puxa, mas eu também podia ser usado, mas Deus quer te usar. Eu falava para eu reuni alguns jovens pregadores, eu estava conversando para eles. Quando você lê João Batista falando assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é o Senhor, não é o homem. Não precisa o ancião, entenda bem, diminuir para os jovens aparecerem. Não. Moisés foi forte até o último dia. 120 anos viveu aquele homem.
E a Bíblia diz, os pregadores que fazem uma brincadeira, eles dizem assim, só Deus teve que fazer o Moisés subir o monte para cansar o Moisés, para tirar o espírito dele. Porque o homem era tão forte, você vê, com 120 anos, subiu um monte. Não é fácil não, né? Subiu o monte. E a Bíblia diz que as suas forças não faltaram, nem os seus olhos escureceram. Vem quando nós temos assim, rapaz, estou com a idade, já não estou nem chegando direito, para com isso. Vai pedindo a bênção de Deus sempre. Então é importante você entender sobre isso aqui. Mas vamos voltar na mensagem de hoje. Esse Moisés, então, entendeu que o Espírito Santo tinha que ser derramado sobre todos. Ele disse, se toda a congregação tivesse o Espírito Santo. E depois isso acontece, que o Joel, o outro profeta, Joel depois de Daniel, Oséias, Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Isso é bem conhecido no meio cristão, né? Principalmente no meio pentecostal. 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre quem? Sobre toda a carne. Então não é o privilégio de um ou de outro, não. Se você vê, então o ancião tem o Espírito Santo, deve ser forte até o final, mas nós temos que orar para que jovens apareçam, jovens pregadores, jovens ousados, mas que vão renunciar à vida deles por amor ao Evangelho, por amor à pregação da palavra de Deus, que vão se oferecer para Deus no altar, que vão se colocar como sacrifício vivo. Nós precisamos disso, de uma juventude cheia de vigor, mas de vigor de Deus, de força de Deus, para fazer a obra como nós vamos ver que é necessário. Mas não é só os jovens, só os experientes, é sobre toda a igreja, sobre toda a congregação. E ele disse mais ainda, derramarei, dentro sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Com essa idade eu não vou sonhar mais. Pode sonhar. Deus vai fazer você o que é sonhar? Desejar, né? Querer coisas ainda, listas, aquelas santas, principalmente a salvação de almas. O missionário estava em Portugal fazendo a reunião e ele fez um apelo ali para as pessoas aceitarem Jesus. E é verdade. Ele disse, olha, hoje você pode pedir, Deus pode pedir a sua alma. Quando a pessoa está pronta. Os antigos já diziam, para morrer, basta estar velho, não. Né? Basta estar vivo. Tem gente nova que vai embora. Nós temos que levar. E aí ele contou um caso na Praça da Sé. Quantas vezes eu fui lá, eu estava saindo, tinha um moço deitado, né? Eu estava frio, até eu fiquei com muita bronca minha, eu achei que eu podia. Não sei se já aconteceu com você, que você sempre acha que pode fazer mais, principalmente por uma pessoa que morre, né? Eu já podia ter feito mais. Isso quando morre um parente nosso, eu podia ter feito mais, sempre você quer fazer mais. E aquele homem me chamou a atenção. Eu saí, tinha uma vigília com os obreiros, que eu fazia sempre, mas tinha que estar sábado de manhã. Eu saí de madrugada, estava um dia frio em São Paulo, na Praça da Sé. E ele estava assim no meio do caminho, vários outros lá. Eu disse, rapaz, Jesus ama você, sai dessa vida. Eu não lembro das palavras, não sei se o Marcelo lembra disso. Marcelo da Latrás, Marcelo lembra desse caso. E tinha um pastor chamado Hélio, o Hélio estava junto comigo. E eu fui até a esquina, eu morava na rua Tabatinguera, se você conhece ali o centro, ali perto da João Mendes. Eu morava em Tabatinguera, a igreja na Silveira Martins. Eu passava em frente do bombeiro, virava assim e ia para casa. Mas eu, quando cheguei na esquina, eu falei, não vou voltar. Voltei e falei com ele. Voltei a terceira vez, não sei quantas vezes eu voltei. Na manhã seguinte, o cara estava morto. Falei, meu Deus. Quer dizer, nós temos que aproveitar. Temos que falar, né, de Jesus para sempre, sempre. Mas o que o missionário falou? O missionário diz que você viva 120 anos. Que você viva 120 anos. Que você tenha 120 anos. Mas agora, você coloque a sua vida no altar. Para quê? Não só, entenda bem, para entrar no céu, mas para Deus poder te usar. Porque Deus não vai poder usar o vaso que não está limpo. É necessário. Mas vamos continuar aqui. E mostrarei, ele diz assim, olha só. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Então já basta para nós aqui. Isso se cumpriu no Pentecoste. Vamos para Atos capítulo 2. Não vou ler tudo, vou ler o versículo 15. Eles foram cheios com o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Mas aí vieram os homens, que eram religiosos, de todas as partes do judaísmo, e eles estavam ali em Jerusalém. Como tem até hoje, né? De vários idiomas. Eu conheço, por exemplo, um amigo que era judeu, mas nasceu na Romênia.
mas mora no Brasil há muitos anos, ele fala português bem, com português como se fosse brasileiro mesmo, fala normal, mas fala o hebraico e nasceu na Romênia. Mas tem outro que nasceu na Argentina, tem outro que nasceu num país da África. E eles então, se reúnem e falam vários idiomas ali. E eles notaram uma coisa, aqueles homens estavam falando, cada um falava no idioma diferente. Mas está falando a minha língua, mas ele é de lá? Não. Como eu já tive casos que eu já vi, eu, por exemplo, uma vez uma senhora me perguntou, o missionário fala polonês? Eu disse que eu saiba, não. Ele aprendeu um pouco de russo. Não, porque a minha família toda, eu falo, eu conheço bem o idioma, e ele estava orando em polonês. Aí eu contei, é um dom do Espírito Santo. Uma família indiana estava do lado de fora da igreja, eu estava orando aqui, e ela me disse, o pastor Jaime fala o nosso idioma, e eles explicaram para mim o que eu estava orando, o que eu estava fazendo. Nos Estados Unidos, uma vez, um pastor estava orando, e ele já tinha morado no Brasil, então ele falava português. Eles estavam todos reunidos ali orando pela igreja, e de repente o irmão começou a orar em português. E os outros ficaram olhando. Aí o outro assim, tem interpretação? Ele disse, não tem interpretação, mas não é por Deus, porque eu falo português, né? E ele dava interpretação para eles. Então é esse mistério que Deus dá, são línguas estranhas, que você fala um idioma que você não conhece. Vamos que eu falasse bem o alemão, não falo não, falo só alemão, tá? Nem German eu falo, né? Só alemão mesmo. Mas vamos que eu tivesse, aí eu estou orando aqui, de repente eu olho o irmão orando em alemão. Eu vejo que ele está sendo usado. Eu depois pergunto para ele, amigo, você fala alemão? Não, você estava falando em alemão. Deus deu esse idioma para ele. É línguas estranhas. Como também, às vezes, é a língua dos anjos. Aí não é daqui, é só a interpretação que Deus dá. E eles começaram, então, a orar em outras línguas. Aí eles começaram a dizer, esses homens devem estar embriagados. Veja o versículo 15. O diabo sempre procura desmerecer a obra do Espírito Santo. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, tendo essa a terceira hora do dia, que é a terceira hora, 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que eu acabei de ler para vocês. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Passa para nós. Então Moisés falou, não, eu queria que toda a congregação tivesse o Espírito Santo, como nós hoje. Nós temos que lutar com vocês, não só para a igreja ter a cura divina, não só para a igreja ter prosperidade, mas a igreja ter o Espírito Santo. A igreja ser cheia com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o que ele faz em você? Ele tem um trabalho, ele começa a trabalhar conosco na nossa libertação. Porque nós somos libertos, não é propriamente porque o pastor orou e expulsou demônios. Não. Ele foi usado por Deus. Foi uma obra do Espírito Santo. Vamos ver Mateus capítulo 12, versículo 28. O Espírito Santo na libertação. Capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios, por quê? Pelo Espírito de Deus. É consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ninguém consegue expulsar demônios se não for pelo Espírito de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus sobre ela, ela é capacitada a libertar os outros. Você precisa para libertar sua família. Desculpe, senão você fica, a expressão que eu vou usar, fica comendo pela mão dos outros. Fica sempre dependendo da oração dos outros. Não, você tem que ser cheio com o Espírito Santo para libertar sua família. Não só na sua oração, mas no seu testemunho, porque o Espírito Santo capacita você a ser uma testemunha. Já falaremos sobre isso. Então, é importante você se envolver com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai capacitar você a orar, vai dar aquela intrepidez, vai dar aquela ousadia e vai capacitá-lo a ser testemunha. Então, o processo da libertação é o Espírito Santo trabalhando em nós. É o Espírito Santo que usa alguém, que é usado pelo Espírito Santo, e ele trabalha no nosso coração. Quer dizer, o poder de Deus vem esse poder e nos liberta. O Espírito Santo na conversão. Vamos para João, aqui na frente um pouquinho, capítulo 16, versículo 8. Vou ter que ler o 7 para entendermos bem. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. De quem ele está falando? O Espírito Santo, o Consolador.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O processo da conversão é o Espírito Santo trabalhando. Não foi ninguém. Você notou uma coisa? Não sei se aconteceu contigo. Ninguém precisou falar para você que você não precisa fumar, que você não pode usar droga. Não, é o Espírito Santo. A pessoa que se converte mesmo, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo convence. Até o que é uma coisa não, você começa a sentir mal com aquilo, porque aquilo não vem de Deus. Aí você começa a ter vontade de buscar a verdade, de conhecer a libertação. Você vê uma coisa, você incomoda, você quando ouve, não é só ouvir um palavrão, né? O incomoda você porque o Espírito de Deus habita em você. Se você faz algo errado, não imagine, falar de homem, porque sou homem, fica mais fácil de falar. Ou você que está começando no ministério, ou na obra de Deus, começando no cristianismo, começando no evangelho, você vê o pecado, ou olha, ou deseja, se sente mal, Jesus. Que isso? É o Espírito Santo convencendo você. Ele mostra para você que é como se ele falasse, isso é errado, isso não pode. Aí vem a pregação, vem a mensagem e vai trabalhando. Então estamos vendo o Espírito Santo na conversão, na libertação, na conversão. Agora, mais ainda aqui, João, um pouquinho atrás, capítulo 14, versículo 26, porque no crescimento espiritual, na edificação, vamos ver isso aqui, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Ó, o professor aí, não é o Jaime de Amorim. De vez em quando alguém diz, não, eu gosto do missionário porque ele fala como um professor, né? Ou o pastor Jaime. Não, isso é o Espírito Santo. É ele que trabalha em você, que te ensina e faz o que aqui? Nos ensinar todas as coisas. Agora você tem que querer. Deus, eu quero ser o marido, entenda, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, que o Senhor quer. Me ensina, Espírito Santo. E ele vai te ensinar. Como é que ele vai te ensinar? Já falaremos já. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, ele não pode lembrar o que você não ouviu. Ele vai lembrar você daquilo que você já ouviu. Lembra daquele homem que estava morrendo, novo ainda, jovem, e aceitando a morte, quando Deus fez ele lembrar, dar-lhe-ei abundância de dias. Ele disse, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias. Eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 10. Morreu com quase 90. Eu até brinquei essa semana, eu tive, a minha mãe foi para a glória, né? Minha mãe ia fazer 94, foi 2 dias antes. Aí eu lembrei, falei com a igreja uns fatos da vida dela. Era jovenzinha, 13 anos de idade, a cigana leu a mão da minha mãe. E disse, você vai morrer com 57 anos. Pensa você com 13, o pessoal fala que você vai morrer com 57. Naquela época em que o pessoal não ia tão longe, não. E 50, ela olhar para a mãe, sempre nós olhamos para o pai e a mãe, achamos que ele é velho, não é verdade? Tanto que os jovens costumam chamar o pai e a mãe de quê? Velho, coroa, né? O meu pai morreu com 44 anos, foi de acidente, meu pai. 44, eu achava que meu pai era velho. Hoje, meu pai teria, um homem de 44 anos, tem idade de ser meu filho. Porque eu tenho 65, vou fazer 65, né? Então, hoje 44. Então, se eu achava meu pai velho, como é que meus filhos estão me achando hoje, hein? Velhinho. Mas, tudo bem. Aí ela ficou feliz. Mas só que o tempo passa rápido, 44 anos se passaram. Eu já estava com família construída e tudo, ela chega em casa e diz, Jaime, eu lembrei que a cigana leu a minha mão, que eu vou morrer com 57, e esse ano eu faço 57. Disse, o diabo é mentiroso, sai de Jesus. Eu brinquei com ela, assim, a senhora vai passar a vovó, a mãe dela. Foi com 88, quando eu ia fazer 89. Aí ela estava com 50, ela falou assim, também não precisa tudo isso, não. E ela foi quase 94, eu ainda errei, porque eu falei que ela ia passar o tio Joaquim. O tio Joaquim foi com 97, né? Até encontrei a filha dele lá no enterro dela. Só para mostrar isso aqui, que Deus dá até mais do que pedimos ou pensamos. Mas voltando aqui, então, ele fez ele lembrar, aquele jovem lembrou da mensagem. Ele faz isso mais ainda no capítulo 16, no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, lembra que a palavra de Deus é a verdade? João 17, 17, a tua palavra é a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade.
Então, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Nos ensinar o quê? A ser pai, ou mãe, ou marido, ou esposo, ou filho, filha, na palavra. Agora você tem que querer. Ou ser, entenda bem, eu quero, quando eu leio, por exemplo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que tem que haver em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Tem que pedir isso para Deus. Não é só de pão que viverá o homem. Não é só da cura divina e da prosperidade. Então, uma igreja cheia com o Espírito Santo. Qual o sentimento que havia em Cristo? Leia comigo Mateus 14, 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. O que é a compaixão? Sentir a dor da pessoa. Eu estava passando aqui no centro de São Paulo, nós temos o Teatro Municipal, ali tem um prédio grande, que foi o MAP, hoje o cara vai, eu estava lá, muitas pessoas na rua ali, entendo, dormindo. Quer dizer, quando eu olho para aquele povo, o que eu estou sentindo? Eu tenho que perguntar, Jesus, o que o senhor sentiria olhando para esse povo? Sentir o quê? Revolta com as autoridades, descaso? Aí todo mundo tem. Eu tenho que ter o mesmo sentimento sem hipocrisia. Eu não posso ser hipócrita. O que é o hipócrita? É o ator. Eu não posso representar para você porque eu vou estar diante de Deus. Deus conhece meu coração, conhece as intenções do meu coração. Deus conhece os meus sentimentos. Então, se eu olho, entenda bem, para o pessoal que está na vida errada, que está dominada pelas drogas, pela prostituição, se eu tenho que sentir o quê? Eu tenho que pedir para Deus. Deus, eu quero sentir o que o Senhor Jesus sentiria, entendo, olhando para essas pessoas que estão se prostituindo, que estão numa vida devassa, uma vida normal, achando que é normal, irmão. Homens que poderiam estar construindo família, ou mulheres que estavam podendo construir família, estão se prostituindo. Ou como fala Romanos, capítulo 1, está na Bíblia, se contaminando homem com homem. Aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando. Mas o que eu estou sentindo? Raiva? Ódio? Isso é o mundo, irmão. É o diabo. Qual é o sentimento que Jesus teria por essas pessoas? Não é só de pão que viverá o homem. Nós precisamos de uma igreja cheia com o Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja cheia de amor. Uma igreja que quer salvar vidas. E isso nós não conseguimos sem o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós que nos leva a fazer tudo isso. Aí, você com o Espírito Santo, meu irmãozinho, aí você vai ser usado por Deus, mas de uma maneira tremenda. Pode ter certeza. Primeiro, o Espírito Santo, então, vamos recapitular, vimos o Espírito Santo na libertação, vimos ele na conversão, na edificação do crente e na obra de Deus, na nossa vida, a obra de Deus sendo feita. Atos 1:8. Desculpa eu alongar hoje mais, mas é um estudo, tá? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Virtude é poder. O poder do Espírito Santo há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Foi assim que eles então começaram a obra. Capacitados pelo Espírito Santo, eles começaram a fazer o que Jesus fazia, porque o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, estava como homem, e como homem ele precisou do Espírito Santo. Vamos para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 3, desculpa, eu falei 13, não é 3, não é 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, o versículo que é 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punha-se, dizendo, eu quero ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí depois que ele foi cheio com o Espírito Santo, ele passou pela aprovação do deserto. Às vezes nós não entendemos. Chegamos na igreja, somos salvos, aceitamos Jesus, e depois podem surgir algumas lutas, mas ele está conosco. Aí ele começou a fazer a obra. Você pode continuar na sequência, que você verá logo depois do capítulo 4, ele ensina os seus discípulos, mas o Lucas capítulo 4 mostra um pouco mais. O quê? Não vou ler, não só mostrar para você. Lucas capítulo 4 tem a tentação do Senhor.
Mas logo depois, Jesus começa a fazer a obra. E no versículo 31, descendo a Cafarnaum, cidade da Galileia, os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lembrando que ele agora já tem quem? O Espírito Santo. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E esse exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, se lançando por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre a todos. E falavam uns e outros, dizendo: que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. Você vai ter liberdade. Vai ter, vamos dizer assim, oportunidade de expulsar um demônio. Um dia uma pessoa endemoniada vai te procurar. Uma pessoa vai te pedir oração. E às vezes, na hora que você for orar, vai manifestar o demônio. Meu Deus. Não. O demônio te repreende, sai em nome de Jesus. Aí vai tentar te intimidar. Eu lembro a primeira vez que eu sozinho expulsei um demônio, porque eu sempre expulsava com um pastor do meu lado. Quando eu expulsei o demônio, era no meu dia de plantão na igreja, era uma quinta-feira à noite, não tinha ninguém na igreja, tinha um auxiliar junto comigo, era mais novo do que eu ainda. E entrou, eu já contei esse caso, era um moreno forte, e ele chegou e disse: que horas que é a reunião, o culto? Aí eu falei o horário. Ele olhou assim no relógio, disse: daqui a pouco eu volto. Mas eu estava ligado com Deus, eu orando. Amigo, eu vou orar por você agora. Ele já voltou meio transtornado. Não precisa. Eu disse: eu orava. Quando eu estendi a mão, já manifestou o demônio. Aquele negócio todo. O garoto estava junto comigo, saiu correndo. Era no escritório da igreja. O escritório era como se fosse aqui na frente, assim. Aí eu prendi, né? Peguei a Bíblia, coloquei na cabeça do homem, aí o demônio dava gargalhada. Eu falei: não, aí, como o pastor tinha ensinado. Eu, demônio, eu te repreendo, você vai sair dele em nome de Jesus? Sai! Ele foi liberto. O homem começou a chorar. Pensa num homem grandão chorando. Aí ele contou o caso. Ele era um homem casado, estava apaixonado por uma outra moça, saiu de casa para morar com outra moça. Acho que a moça caiu na real e brigou com ele: se volta para tua casa, volta para tua mulher, assim mesmo. E ele estava tão aquela paixão burra, idiota, que ele dizia assim: não, vou me matar. Porque vergonha de voltar para casa, né? E a cara do Portela é como se fosse a São João aqui. E ele foi lá para se matar. Quando ele entrou na igreja. Quando ele entrou na igreja, que eu disse que não estava na hora do culto, o que ele deve pensar? Nem Deus me quer, né? Mas eu estava ligado com Deus. E eu fui orar por ele e manifestou o demônio. E assim Deus mostrou que estava comigo, entendendo que eu não tinha que ter medo. Vai acontecer, as oportunidades vão aparecer, elas vão surgir. Surgiram com o Senhor Jesus, versículo 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia. As oportunidades vão surgir para orar, não só expulsar um demônio, para orar pelo enfermo. Mas veja agora. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, os traziam. E, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Então, esse é o Senhor Jesus. Mas a igreja primitiva acordou. Depois que ela foi cheia com o Espírito Santo, ela fez a mesma coisa. Veja o livro de Atos dos Apóstolos, estou lendo rápido assim, eu estou dando para você o que eu vou dar durante todo o dia em partes. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Primeira oração da igreja, deve ser a nossa oração. Qual? Versículo 29, 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Estamos cheios de ameaças nesse mundo. E concedeu aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Resposta, já estudei com vocês. Capítulo 5, versículo 12, resposta. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Basta aqui para nós. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Foi assim que cresceu o número de evangélicos no Brasil, quando os pastores começaram a orar pelos enfermos e a expulsar os demônios.
mostrando que aquela entidade, aquele guia do terreiro, ele não vale nada, aquele que diz que é o rei do cemitério, que é o dono da encruzilhada, que é o dono da cascata, da mata-fish, eu expulso ele em nome de Jesus. Começamos a mostrar o poder de Deus. A igreja tem que fazer isso, não tem que ter medo. De sorte que transportava os enfermos, versículo 15, para as ruas, e os punham em leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Essa é a missão da igreja. Acorda, igreja. Sai da religiosidade. Peça a Deus de me dar intrepidez, me dar ousadia, eu preciso. Claro, não é só de pão que viverá o homem, não é só de expulsar demônios, de curar os enfermos. Aí o Espírito Santo vai trabalhar conosco, porque colocando esse amor pelas almas, esse sentimento que havia em Cristo Jesus, que olhando a multidão sentiu compaixão dela. Então você não vai sentir raiva de um viciado em drogas, você não vai sentir ódio de uma pessoa que se prostitui, você não vai sentir ódio de uma pessoa que tem uma ideia ou ideologia diferente da sua, você vai amar o seu inimigo. Isso é o Espírito Santo quem faz. A igreja precisa ser cheia de amor, a igreja precisa ser cheia de poder, senão estamos brincando de evangelho. Estamos sendo apenas números só, e eu não quero isso. Queremos uma igreja compromissada com Deus, compromissada com o Espírito Santo. Você vai ter uma vontade de louvar a Deus, adorar a Deus. Igreja, garotada que está começando, jovens estão começando, busquem a Deus, busquem, vão para os montes, vão para as igrejas, vão para as noites, buscar, clamar, chorar por almas, pedir a Deus. Eu não posso ser hipócrita, o que eu estou falando para você é o meu testemunho de começo de vida. Passava noites orando, buscando Deus, eu preciso de salvar almas, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, mas fui moço, agora sou velho, eu vou continuar buscando a Deus. Se não tiver a juventude, eu vou fazer até que eles acordem, até que os jovens acordem. Enquanto o jovem pensar na namoradinha aqui, namoradinha ali, namoradinha. Pega a minha história na igreja. Quantas namoradinhas você teve, Jaime de Amorim? Para com isso, rapaz. Seja homem de Deus. O homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um homem só. Chore diante do Senhor e diga: Deus, tira de mim tudo que não provém de ti. Tem que se apaixonar pelas almas, porque o tempo está passando. Nós vamos embora. Você viu que eu falei que minha mãe fez 57 anos? Foi no outro dia, 94, quando ela foi embora. E foi bastante, ainda foi bastante, não posso nem reclamar não com Deus. E as experiências que eu tive no final com ela, tremenda. Acorda, igreja. Precisamos de pessoas compromissadas com o Espírito Santo. Nossa mensagem, o Espírito Santo em nós. Que é o Espírito Santo para você? É uma força? Ele é uma pessoa. Você deve conversar com ele, ter diálogo com ele. Ele quer te usar, ele quer habitar em você. Ô Moisés, eu vi dois ali que estavam profetizando, vamos repreender. Eu disse: não, rapaz, está com ciúme de mim? Eu quero que todo mundo profetize. Ou então aparece um pastor expulsando demônios, orando pelos enfermos, vê um pastor cheio de amor pelas almas. Não, Deus, eu quero também, o Espírito Santo em mim, você deve desejar, e a igreja vai crescer e vai ver mais de Deus. Não é só de pão que viverão, não pede só para Deus para colocar as mãos sobre os enfermos. Todo mundo quer expulsar demônios, né? Todo mundo quer curar os enfermos, mas tem que amar o próximo, tem que desejar a salvação, até do inimigo, até da pessoa que te feriu. Saulo de Tarso era um grande perseguidor de cristãos, se tornou um dos maiores da história. Por quê? Porque teve um homem chamado Estevão que orou por ele. O homem chamado Estevão, que estava sendo apedrejado, não disse: Deus, pesa a mão, mata esses miseráveis, que esse homem queime no fogo do inferno. Não, Deus, dê misericórdia, não lhes impute esse pecado. Não, Deus, por mim não, Senhor. Havia um homem chamado Andrônico, outro chamado Júnia, que eram parentes de Paulo e foram antes dele em Cristo e oraram e buscaram pela conversão. É isso que nós queremos e vai ter mais. Amém?